Olá, estou aqui mais uma vez para dar continuidade e finalizar o estudo de números. Nós hoje vamos tratar do capítulo 35 e 36 do livro, tá? O capítulo 35 é um capítulo que eu achei bastante interessante. Ele fala sobre como Deus vai organizar, né? Está organizando. Deus já está nos capítulos anteriores organizando como seria feita a divisão, né, da Terra Prometida. E no capítulo 35, ele deixa um capítulo todinho. A gente sabe que a divisão da Bíblia não foi feita por ele, mas eu digo assim, ele deixa ele deixa uma parte da Bíblia todinha para falar sobre os levitas, aqueles que carregavam a arca, aqueles que trabalhavam dentro do templo, né, que limpavam. Eu vi muito assim, quem trabalha na obra do Senhor. Porque a gente sabe que os levitas são aqueles que, né, hoje seriam representados por quem trabalha na obra do Senhor. Então Deus deixa todo esse pedaço da Bíblia para mostrar para Moisés como é que ele ia agradecer, como é que ele ia retribuir aos levitas todo esse trabalho prestado, né? Então, ele diz a Moisés que 42 das cidades, né, que seriam formadas na Terra Prometida, seriam dos levitas. Então, cada tribo ia ganhar um pedaço de terra. E eles teriam que separar. Então, cada tribo teria que separar cidades para dar para os levitas, né? Então, totalizou 42 cidades para os levitas. Dentro desse espaço que seria dado para os levitas, desse território, teria que ter também lugar para que eles tivessem pastos. Então, Deus se preocupou com tudo. Deus conta em detalhes para Moisés como ele gostaria de retribuir aos levitas, né? Porque os levitas não ganharam um território, mas eles ganharam vários territórios, né? Eles ganharam 42 cidades. E, além dessas 42 cidades, eles teriam que ganhar 6 cidades para administrar. E essas cidades, eu achei assim, bastante interessante, que eram chamadas cidades de refúgio, né? Então, as cidades de refúgio eram cidades nas quais as pessoas que estavam passando qualquer tipo de perigo, elas iam se refugiar lá, né? Eu vi uma história bastante interessante no estudo sobre as cidades de refúgio, que no Japão, as crianças elas vão até uma determinada rua, elas vão acompanhada dos pais. E para ensinar autonomia, os pais não podem continuar. Então, elas continuam o percurso até chegar na escola sozinhas, né? Como se fosse 2 quarteirões antes da cidade. Eu não sei limitar, tá? Mas elas vão sozinhas. Só que naquele percurso que elas vão sozinhas para ensinar autonomia, elas andarem sozinhas, etc e tal, tem algumas casas que tem, vamos por bandeiras amarelas. Não lembro, eu acho que são bandeiras amarelas, mas eu não estou bem lembrada. Que a criança, ela é instruída de que se ela passar algum perigo, ela precisa entrar nessas casas. São pessoas que estão disponíveis 24 horas, ou no período lá que as crianças, né, vão e vêm para a escola. Então, naqueles quarteirões, existem algumas casas com essas bandeiras e as crianças, no iminente perigo de alguém seguindo elas entram nessas casas e se refugiam. E Deus teve a preocupação de fazer essas cidades por conta que a gente sabe, eu vou até falar um pouco para vocês dessa situação, né? O que acontece? Antes, né, bem antes, inclusive, dessa época registrada na Bíblia, a gente sabe que os homens eram muito bárbaros,
né? Então, por exemplo, o homem, ele não tinha lei que segurasse o homem, né? Então, se alguém fizesse alguma coisa para minha família, eu ia lá, não tinha lei que estivesse acima de mim. Eu ia lá e acabava, por exemplo, o morador do meu bairro vizinho, por exemplo, tá? Supondo que a gente estivesse na antiguidade. O morador do bairro vizinho fez alguma coisa para minha família. Eu vou lá, taco uma bomba, acabo com o bairro inteiro. Os homens, eles tinham a barbaridade e a maldade nesse nível. E existe uma lei, eu vou colocar aqui, tá? Que já vem antes da lei de Moisés. É uma lei antes. Que é a lei olho por olho, dente por dente. É uma lei que não foi criada por Moisés. Vou colocar aqui o link, né? A pesquisa que eu fiz, da onde que vem essa lei. E o que diz essa lei? Essa lei diz que se alguém fizer alguma coisa para minha família, eu posso me vingar. Mas eu posso me vingar exatamente do que aconteceu. Por exemplo, quebraram a perna de alguém da minha família. Então, eu vou lá e quebro a perna de uma pessoa do bairro vizinho. Alguém matou alguém da minha família. Então, eu posso ir lá e matar a pessoa que fez alguma coisa para pessoa da minha família. Então, a lei de Moisés, ela seguia na época dos israelitas, tá? Eu vou passar o link aqui, mas, se eu não me engano, está em Números mesmo. Que Moisés vai orientar o povo através da orientação de Deus, que Deus deu, de que deveria ser feito dessa forma. Então, aquela nação numerosa israelita, se tivesse passado uma situação dessa, porque 40 anos eles ficaram, claro que tiveram problemas, né? Muitos. E a gente já viu que Moisés era o mediador de muitos desses problemas. Mas, se houvesse esses assassinatos ou essas coisas, Deus ele vai detalhar tudinho que iria fazer. Olha, se machucarem, vocês vão tomar essa atitude, que ele está formando uma nação, então ele vai fazer leis, uma constituição. A gente já viu isso nos capítulos anteriores. Mas, o que eu achei bem interessante, vamos parar um pouquinho, vamos continuar um pouquinho a Bíblia, e vamos lá na frente, em Mateus, se eu não me engano, mas eu vou colocar aqui. Quando perguntam para Jesus assim, sobre essa lei do olho por olho, dente por dente, e Jesus fala assim, Jesus instrui da seguinte forma, te digo, vou colocar aqui o versículo, mas fala assim, te digo que se alguém te der uma face, não é que ele quebrou a lei de Moisés. A lei de Moisés era para aquela época. Por que eu vou te dizer? Não é que Deus, assim, o Velho Testamento não serve mais, não é isso. Eu entendo da seguinte forma, se Deus tivesse na época dos israelitas dito dessa forma, se alguém te bater numa face, você vai dar a outra. Os israelitas, naquela época, chucros, modo de dizer, entre aspas, da maneira como eles eram, de dura serviço, eles vão falar, eu não vou servir esse Deus, não tem como. Mas quando Jesus veio, mostrou a graça, já foi mais fácil. E olha que a gente está falando dos fariseus. Jesus estava falando isso para os fariseus, eles estavam questionando. E o olho por olho, dente por dente? E Jesus foi lá e quebrou essa situação. Por isso que quando a gente fala oferecer outra face, dá uma impressão que Jesus está querendo dizer que o povo de Deus, que os cristãos precisam ser bobo. Não é nada disso. Jesus estava querendo fazer uma referência a essa lei que foi dada aos israelitas, porque, veja, naquela época tinha que ter essa lei, né? Porque os israelitas já era de dura serviço, então seria muito difícil deles servirem. Então,
vamos falar dessa forma com eles. Porque senão, sabe o que eles iam fazer, gente? Os israelitas? Eles iam acabar com a família inteira da pessoa. Então Deus limitou. É olho por olho, dente por dente. Ponto. Quebrou o pé, você vai lá e quebra o pé da pessoa. E quando Jesus veio, já foi. Bateu numa face, dá outra face, que já é na graça, sem vingança. Eu acredito assim, eu acredito que Deus ele é tão maravilhoso que ele entende as nossas fases, né? Tem coisa que Deus me fala hoje a respeito de obediência que eu não sei, mas talvez se ele me falasse há uns 10, 15 anos atrás, eu acharia impossível de servir. E hoje eu vejo que é fácil, né? Desculpa. Então é isso. Então, na cidade de refúgio, tinha essa lei, né? Do olho por olho, dente por dente. Eu só fiz esse adendo para mostrar esse caminhar, né, do Senhor. De como essa lei, já no Novo Testamento, já toma uma outra roupagem. Mas essa cidade de refúgio era um lugar para onde essa pessoa que poderia sofrer uma vingança tivesse um lugar onde ela pudesse esperar um julgamento. Então ela matou alguém e ela queria dizer que foi sem querer, mas o vingador podia matar ela antes dela chegar na lei da cidade do refúgio. Então, se ela não conseguisse chegar nessa cidade do refúgio, ela ia morrer. Assim que ela chegou na cidade do refúgio, o vingador não podia fazer nada. Ele tinha que esperar o julgamento. As pessoas iam julgar, e aí, se ela fosse julgada como errada, o vingador podia matar, porque estavam na lei do olho por olho, dente por dente. Era a lei que estava imperando naquela época. Tá? Então, essas eram as cidades de refúgio. Vamos fazer uma analogia com Jesus hoje? E hoje, quem seria a nossa defesa, né? A nossa proteção diante de alguma coisa que venha a nos acontecer? Nosso refúgio é Jesus, né? Então, hoje, eu sei, é bastante interessante, porque muito dos estudos que eu fiz trazem Jesus como analogia hoje dessas cidades de refúgio. Como Deus se preocupou, mesmo tendo uma lei severa, como a olho por olho, dente por dente, mas Deus teve a preocupação de trazer essa proteção para as pessoas, né? A cidade do refúgio. E essas 48 cidades, 42 que eram cidades deles mesmo, de morada, de sustento, e essas 6 de refúgio eram todas dos levitas, tá? Então, isso é tratado no capítulo 35, tá? E no capítulo 36 do livro de Números, há um questionamento em relação a... Não sei se eu vou colocar aqui o link, mas eu já gravei o vídeo do capítulo que fala sobre um questionamento de algumas mulheres que o pai havia morrido e não tinha nenhum homem na família. Então, elas vão até Moisés pedindo uma terra, né? Porque senão elas iam ficar sem lugar para que continuasse a herança que foi do pai que faleceu e dos irmãos que faleceram. Então, elas pedem uma herança e Deus deu. Né? Eu vou colocar aqui, que agora eu não estou lembrando. Memória é uma coisa, ainda bem que existe esse vídeo aqui que eu gravo e depois eu ponho o link, tá? Para vocês verem. E essas mulheres, agora no capítulo 36, no último, elas são questionadas. Não elas, não foram elas que foram questionadas, mas questionaram Moisés. E agora as filhas de Zelofeade, porque elas conquistaram uma terra, era delas mesmo. Aí os da tribo de José questionaram assim, falaram assim, agora, elas vão casar com quem? Porque se elas casarem, e aí o que ia acontecer? Se elas se casassem, elas iam casar, né? Porque era uma lei da vida, elas iam casar, elas eram solteiras e iam casar. E aí, se elas casassem com pessoas de outra tribo,
elas eram as herdeiras daquela tribo. Então, elas ganharam a terra, o território. Aí elas iam casar com pessoas da outra tribo. E aí? Aí, porque naquela época o marido herdava, né? Hoje também herda, mas enfim, o marido ia herdar aquele território daquela tribo. Então, eles foram fazer essa exposição para Moisés, e Moisés, orientado por Deus, viu que tinha coerência e que elas deveriam casar com pessoas da própria tribo delas, como se elas fossem a rainha, mais ou menos isso. Então, elas tinham que casar ali com do reino delas, da nobreza delas. Elas não podiam misturar reinado, porque o homem da outra tribo ia herdar. Então, eles iam diminuir, eles iam perder parte da herança. Aí, quando a gente lê um trecho desse, a gente fica pensando assim, nossa, mas eles não vão perder tanto. Mas veja, é herança. Será que a gente tem cuidado da nossa herança? Porque eles estavam pensando em julgo desigual também, né? Eles estavam pensando em perdas. O julgo desigual, ele sempre traz perdas. Eles iam perder, né? O território que era, o reino ia ficar dividido. Por exemplo, se elas se casassem com, eram acho que 5 ou 4, eram 4 filhas de Zelofehade. Se elas se casassem uma com cada tribo, acabou o território deles. Eles não estavam fazendo uma reivindicação errada. A gente precisa reivindicar o que é nosso e cuidar do que é nosso. Principalmente se for herança do Senhor. A gente tem cuidado do que Deus tem nos dado, do talento que Deus tem nos dado, ou a gente tem deixado para lá? A gente tem que cuidar, né? Então, o que acontece? Eu coloquei algumas coisas aqui, só para fazer uma analogia, tá? Sobre o julgo desigual. Eles estavam pensando, sim, em perdas, tanto financeiras, quanto de terra mesmo, né? A herança que eles tinham não iam mais ter. Mas se a gente for pensar no julgo desigual, no que acontece quando a gente tem uma dádiva e a gente deixa qualquer pessoa ao redor de nós administrar e ser dono dessa dádiva, pode acontecer perdas, né? E problemas, porque elas teriam problemas. Porque se viesse alguém da outra tribo e eles, como homem, né, como cabeça da casa, tivesse uma ideia de que aquele território teria que passar por uma situação que os outros não concordassem. A gente está fazendo uma analogia mais ou menos como se fosse um reino. Elas eram as princesas que iam se casar com príncipes de outro reinado. E eles iam tomar decisões que fossem desfavoráveis para o povo. E ia ter perda financeira, problemas. E o julgo desigual, ele traz tudo isso, né? Quando a gente se associa com pessoas que não têm o mesmo temor a nós, né? Não tem o mesmo julgo. Então, o julgo desigual, para dar um exemplo, seria aquele que os 2 bois ficam fazendo o trabalho. Então, eu já vi, né? O boi, ele fica fazendo aquela volta, né? Fazendo a força, girando, não sei se é moinho, e vão 2 bois, eles estão ali amarrados e estão naquele jugo e tem que andar em círculo. Mas já pensou se for para caminhar? Como é que vai fazer? Porque o mais forte, ele vai levar o outro para o caminho que ele quer. O jugo, ele tem que ser igual. A Bíblia fala isso. Eu vou colocar o versículo aqui, mas o jugo desigual, ele só traz perdas. Ele não traz nada de melhoria. A gente pode pensar, mas se for o jugo desigual, vai trazer benefício. Não vai.
vai trazer só perdas, né? Perdas financeiras, perdas psicológicas, se a gente for pensar em relacionamentos abusivos. Eu, até no dia do encontro com a minha família, eu falei sobre Nabal e Abigail, que foi um jugo desigual. Ela era considerada a mulher mais sábia da Bíblia. E ele era considerado o homem mais tolo. Por um motivo de casamento, eles tiveram que ficar juntos. Mas, por conta desse jugo desigual, todo mundo quase morreu da família dela. Porque ele comprou briga com Davi. Eles vão perder tudo. Davi falou, eu vou acabar. Quando Davi foi falar o que ele ia fazer com toda aquela família, não sei se vocês conhecem esse versículo, essa passagem, mas eu vou colocar aqui o link também. Quando Davi foi falar o que ele ia fazer não é só a família de Abigail, ele ia acabar com o território, com tudo que Nabal tinha. Ele ia acabar com tudo, com todas as posses de Nabal. E se não fosse a sabedoria, você fala assim, ainda bem então que teve o jugo desigual. Mas quantas perdas Abigail teve? Perda de tempo, perda de paciência. Ela ainda chegou, depois de ter ido lá, ter conversado com Davi, ter dado tudo certo, graças a Deus, a orientação dela, que era uma mulher sábia do Senhor. Quando ela voltou, ele estava bêbado. Ela não conseguiu nem conversar com ele. Você quase morreu. Nem isso ela conseguiu. Você já imaginou quantas perdas ela teve naquela noite? Perda, inclusive, de lágrimas. Então, o jugo desigual, ele só traz perdas para a pessoa. Então, evitar é bom. É sempre bom evitar. Qualquer associação. A Bíblia ensina, não sou eu que estou ensinando. Estou falando que histórias bíblicas ensinam que o jugo desigual faz com que a gente só perca se a gente se associar com pessoas que não têm a mesma orientação que nós. E isso foi a preocupação da tribo de José em relação às filhas de Zelofeade, né? Vamos perder. Então, é melhor que elas se casem na tribo. E foi o que aconteceu. Elas se casaram na tribo mesmo. E ficou tudo certo. Eles não perderam. Foram Bom, a gente vai continuar, né? A história. Mas a preocupação deles não foi mesquinha, que eu quero dizer. Foi uma preocupação fundamentada, né? A gente precisa cuidar da herança que Deus nos dá. Tá bom? Então, esse foi o estudo de números. Eu confesso que assim, eu não sabia que ia ser tão rico. Eu aprendi muito com o livro. Eu aprendi muito com o livro de números. Espero que vocês também tenham aprendido. E vamos continuar com Deuteronômio, tá bom? Fiquem todos com Deus.